Olá a todos e todas, me chamo Fernanda e sou aluna do 8º período de Geografia pela PUC Minas. Neste vídeo, irei apresentar uma breve contextualização sobre a guerra entre Ucrânia e Rússia, tema que possui grande relevância na geopolítica atual. Elencamos aqui inicialmente os principais dados entre os dois estados, para assim conhecer suas dimensões e estruturas, além de possibilitar uma comparação entre os dois atores deste conflito. Para entender melhor as relações entre russos e ucranianos, é preciso voltar alguns séculos, visto que os dois povos compartilham a mesma origem e a atual capital ucraniana, Kiev, é considerado o berço da civilização russa, onde nos séculos IX até o século XII formavam um só povo, vivendo em cidades-estados sob a autoridade de Kiev. A partir de 1667, a porção mais a leste da Ucrânia tornou-se parte do Império Russo, enquanto a região mais a oeste foi anexada pela Polônia. Em 1774, houve a anexação da Crimeia, uma península no Mar Negro, anexada ao Império Russo pela czarina Catarina II, conhecida como a Grande. Este território estratégico seria no futuro pivô desses desentendimentos entre os governos de Kiev e Moscou. Em 1917, durante a Primeira Guerra Mundial, eclode a Revolução Russa, que acaba por mudar toda a estrutura política e social da Rússia. Neste contexto, forma-se a República Socialista Soviética da Ucrânia, que em 1922 integra-se como tal à União Soviética, formada então por 12 repúblicas. Em 1954, a fim de instituir uma organização político-administrativa do território, uma decisão interna da União Soviética entrega a Península da Crimeia à Ucrânia, que integra a área pela primeira vez na sua história. Com o fim da União Soviética, 12 de suas repúblicas mantiveram-se ligadas à SEI, Comunidade dos Estados Independentes, lideradas pela Rússia. Mas a dissolução da União Soviética deixou uma forte herança e a eclosão da atual guerra mostra a dificuldade de superar os problemas do passado. No cenário mundial, a Rússia é a herdeira geopolítica da União Soviética, pois manteve as posições de membro permanente do Conselho de Segurança da ONU e de país detentor de arsenal nuclear. É o maior país do mundo em território e com a SEI manteve parte das repúblicas soviéticas em sua ordem. A Ucrânia, durante todo o século XX, respondeu por parcela importante da produção agrícola da União Soviética e, depois de seu fim, da SEI. Mesmo sendo a Crimeia parte formal do território da Ucrânia depois de sua independência, a região abriga o porto de Sebastopol, sede da frota naval russa no Mar Negro, via de acesso ao Mar Mediterrâneo. As tensões entre Rússia e Ucrânia vêm crescendo a partir da aproximação entre os ucranianos à União Europeia e também à OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, uma aliança militar ocidental. A OTAN foi criada no contexto da Guerra Fria como um acordo militar contra a ameaça soviética. Em 1991, nas negociações entre as potências sobre o cenário posterior à Guerra Fria, os Estados Unidos se comprometeram que a OTAN não avançaria para o leste europeu. Porém, o que se viu a partir de 1999 foi um avanço progressivo da OTAN ao Oriente, obtendo a adesão de 15 países do leste europeu, incluindo 3 fronteiriços com a Rússia, que se vê cada vez mais sob ameaça. Em 2013, a Ucrânia desistiu de assinar um acordo de associação e livre comércio com a União Europeia, e o então presidente, Viktor Yanukovych, admite a influência russa nessa decisão. Na semana seguinte, multiplicam-se os protestos de rua contra o governo, fazendo com que Yanukovych sofresse impeachment em fevereiro de 2014. Então, uma grave consequência, um mês depois, é a decisão do parlamento da Crimeia de se separar da Ucrânia. A Rússia decide, então, anexar a península ao seu território, situação não reconhecida pelos Estados Unidos e pela União Europeia. Desde então, a situação entre os países é de extrema tensão. Em 2019, a eleição para presidente de Vladimir Zelensky, um profissional comediante sem atuação política e abertamente para a Europa, acirrou ainda mais essa tensão bilateral. Ao mesmo tempo, agravou-se o conflito armado no leste da Ucrânia, com grupos armados enfrentando as tropas de Kiev para separar as regiões de Donetsk e Lugansk do país e juntá-la à Rússia. Nessas regiões, a grande maioria da população é de fala russa. E neste cenário, em 24 de fevereiro de 2022, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, decidiu atacar então o território da Ucrânia. Seu principal pretexto é defender as populações russas do leste da Ucrânia, mas o ataque visa também impedir a adesão do país vizinho à OTAN, e também envolve nuances impossíveis de se tratar em um vídeo de 5 minutos. Obrigada por assistir até aqui. Por enquanto é só e até mais.